A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, nas mansões celestiais, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A Ele, hoje, sempre e eternamente, ao nosso Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o poder do pensamento crítico. Glória a Deus. Nem tudo o que você ouve, observa, passam para você através de um pensamento, uma ideia, porque tudo que é falado vem do coração e do pensamento. O mundo ele é movido por verdades, por palavras, por ideias, por emoções, por sensações, por expectativas, por pensamentos. Glória a Deus. O mundo ele é movido por ambientes, por pessoas, por instruções, por ponto de vistas, por histórias. E em tudo isso se tem verdade, mas infelizmente existem coisas que são mentiras. Então o pensamento crítico é poderoso, transformador, traz avanço, qualidade na vida de um indivíduo, melhora a qualidade de se viver, traz produção diária na vida de alguém que ouve uma instrução, um pensamento, uma ideia, uma palavra, mas busca compreender, entender e buscar na fonte a verdade, se aquilo é verdade ou aquilo é mentira. Porque o mundo ele é cheio de verdades, mas também existem as mentiras. Então o pensamento crítico sobre aquilo que ouvimos, que passam para nós, como se fosse verdade, é importante você entender o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Como também aquilo que passam para nós, que é verdade, também é importante trazer a compreensão. O pensamento crítico, ele abençoa, ajuda e qualifica a vida de alguém que, através da compreensão sobre aquilo que está passando para ela, ela vai trazer informações para si mesmo, para a sua família e todo o ambiente que tal pessoa está envolvida na sociedade, seja na obra do Senhor, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente familiar, entre parentes, qualquer ambiente que o indivíduo está. Jesus Cristo manda vigiar e orar. Não é apenas orar, mas também vigiar. Vigiar é importante para se ter uma vida mais facilitada para se viver, para fugir do pecado, ficar mais firme com Deus, obediente a Deus, se fidelizar a Deus, e também para viver na sociedade. Vigiar é importante. Vigiai e orai durante toda a vida. O pensamento crítico faz alguém estar habilitado a ouvir algo e buscar o entendimento sobre aquilo que foi passado para ele na fonte, através da pessoa que deferiu a tal palavra, se é verdadeira ou se é falsa. Porque se for verdadeira, vai abençoar a sua vida. Mas se for falsa, dependendo do tamanho daquilo que se está comentando, pode ser destrutivo, porque a destruição, ela não é apenas através de um momento, a destruição ela também é feita através de partes. Pessoas se autodestroem lentamente, até chegar o momento de estar completamente destruída. Mas vigiar e orar é você orar a Deus, buscar, louvar, adorar, jejuar o Senhor, trazer Deus para a tua vida e vigiar todos os dias da vida. Repito, destruição não é feita através apenas de um momento. Destruição também é equivalente a fases. Pessoas estão autodestruindo. É uma consequência de destruição até chegar na destruição final. Mas que você venha vigiar e orar sobre aquilo que você vê, observa ou escuta e você põe em prática um pensamento crítico. Glória a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus poderoso e maravilhoso, que
que se encontra no livro de Salmos 120, verso 2, diz assim a santa palavra do Senhor, no Salmo 120, verso 2, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Olha o que o salmista diz, Salmo 122, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Nós vivemos com pessoas que têm lábios mentirosos e língua enganadora. E vigiar e orar livra você de trazer para você, transmitir uma palavra, um ponto de vista destrutivo, onde você não vem aplicar na sua vida sobre pessoas que têm uma língua mentirosa e um lábio destrutivo. Então, o pensamento crítico faz você não acreditar sobre isso que a pessoa diz. Você vigia e ora. E aplica em você um pensamento crítico. Nem tudo que falam para você pode ser verdade, como também pode ser verdade. Mas o pensamento crítico te abençoa a ter uma vida melhor e te desvia do caminho de destruição, mas te coloca em um caminho de verdade, porque você vai buscar na fonte a verdade, se aquilo que está falando para você é verdadeiro ou não. O pensamento crítico te abençoa e facilita a forma como você vem a viver. Como eu falei, Salmo 120, verso 2, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos. O salmista pedindo para Deus livrar ele da alma, a alma dele dos lábios mentirosos, glória a Deus, e da língua enganadora. Glória a Deus. Ter um pensamento crítico te ajuda a livrar dessas palavras mentirosas, línguas enganadoras, com histórias mentirosas, palavras enganadoras, que as pessoas chegam para diferir. E quando você tem um pensamento crítico, você vai buscar entender se é verdade ou se é mentira. Infelizmente, pessoas se deixam influenciar através de palavras de pessoas que estão em posição. Pessoas são automaticamente, se agem automaticamente em não criticar, mas receber de cara. Isso é terrível, isso é ruim. Mensagem e palavra de pessoas mentirosas, destruidoras, através da sua posição, do seu status, glória a Deus, sobre quem uma pessoa é, glória a Deus, sobre o modelo de vida que tal pessoa está na terra, se ela é muito vista. Tem pessoas que são muito vistas, mas não diz verdade, não tem verdade no seu coração. Porque as palavras vêm através da mente e do coração. E você tem um pensamento crítico, você vai entender se aquilo é verdadeiro ou não. Então, pessoas agem automaticamente recebendo mensagens mentirosas de pessoas. Só porque elas têm um status, elas têm uma posição na sociedade, porque são conhecidas. Mas muitas vezes as pessoas são pessoas que têm um coração destruidor. O seu intuito é abalar as pessoas, destruir pessoas. Não é dar vida, mas sim trazer destruição. Mas por causa da sua posição, por causa do seu status no meio social, glória a Deus, pessoas não têm um pensamento crítico. Automaticamente recebem aquela mensagem mentirosa e tentam aplicar na vida. Isso é destrutivo. Orai e vigiai, como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através do tema da minha palavra, tenha também, em terceiro lugar, um pensamento crítico. Como eu falei, pessoas aceitam tudo que são lançado para ela através de palavras, através de posição, através de status, de títulos. E não buscam ter um pensamento crítico sobre aquilo que está falando, se é verdade ou se é mentira. Aleluia, glória a Deus. Também quero ler aqui na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 3, verso 10, e vamos trazer um entendimento sobre esse verso. Diz assim a santa palavra do Senhor, Tiago 3, 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Você vive falando bênção? Você fala da palavra de Deus? Você fala que Jesus salva, liberta, abençoa a vida na terra, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida e leva para o céu eterno glorioso?
que é a salvação eterna da alma? Eu falo isso nas aberturas dos meus vídeos. Glória a Deus. Você fala isso? Que Jesus é bom e maravilhoso? Você está falando de bênção de vida. Você dá palavras boas para as pessoas verdadeiras, para trazer mudança, abençoar vidas. Você está falando de vida? Mas existem pessoas que falam coisas mais. Como diz aqui no verso Tiago 3, verso 10. Da mesma boca procede bênção e maldição, coisa ruim, destrutiva. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não aceite as coisas só porque as pessoas dizem que é verdade. Tenha um pensamento crítico, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja um pensador crítico, glória a Deus. O pensamento crítico quer dizer que você não engole tudo que passam para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que você não aceita tudo que querem que você acredite, que você não acata tudo que passam para você. Glória a Deus. Dobra o joelho, ora, louva, jejua, consagra a Deus, conversa com Deus para Deus mostrar quem é e quem não é. Para Deus te arrancar. Se você está indo para um caminho de destruição e Deus te abençoar para colocar você no caminho certo. Mas quando você vier agir, ora e vigia. Orar e vigiar, como falou nosso Salvador Jesus Cristo. E eu te falo, através do tema do meu vídeo, sobre você agir também. Em terceiro lugar, tenha um pensamento crítico. Glória a Deus, glória a Deus. Um pensador crítico é alguém que não acredita em tudo o que diz a ele, não acredita em tudo que passam para ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele não acredita. Tiago 3,10, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não acredite em tudo que eles te digam e fale coisas boas e tenha um pensamento crítico. Se você não for um pensador crítico, você pode aceitar uma mentira como se fosse a verdade. Dobra o joelho, conversa com Deus, pede discernimento a Deus. Jesus, me ajuda, me dá entendimento das palavras que eu recebo. Aleluia, glória a Deus. Se procede, são bênçãos, são milagres, e se vem do Senhor para abençoar a minha vida. Porque pessoas falam mentira e você pode trazer para você como fosse verdade. E o perigo está em aplicar na sua vida. Esse é o perigo que vai te levar para um ambiente de destruição. Ter um pensamento crítico te abençoa e te livra das palavras erradas que lançam contra você. A palavra de Deus também diz aqui, vamos ler, em 2 Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso 14, diz assim a santa palavra do Senhor: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Glória a Deus. O inimigo, ele se disfarça de anjo de luz. Eu estou falando aqui com pessoas, mas tem pessoas mais que dão lugar ao inimigo. E essas pessoas podem vir perto de você, através de você, sobre termos, através de atos de ambientes de coleguismo, e aquela pessoa vir com palavras, com sugestões, com pensamentos destrutivos para te destruir. E esse tipo de pensamento você não pode acatar nunca. Pessoas vêm com cara de anjo, com cara de pessoas boas, com aparência de anjo, de santo, glória a Deus, mas vem com o intuito de destruir, de acabar com você. E você tem que confiar em Jesus para te livrar dessas pessoas, te abençoar, glória a Deus, glória a Deus. Porque o inimigo, ele vem como um anjo de luz. Aqui fala do nosso inimigo espiritual, glória a Deus, que Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Até para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. Glórias a Deus. O inimigo não tem legalidade sobre a tua vida. Glória a Deus. Ele só age se Deus permitir. E se você tem fé em Deus, Deus permitir, Deus está contigo. O inimigo só vai até onde Deus permite. Se Deus quiser, com uma palavra, em um momento, ele destrói todo o inferno, porque ele é Deus, ele é o dono, Senhor e Criador de tudo. O inferno obedece a Deus, o mundo espiritual obedece a Deus, a terra, o universo, a criação obedece a Deus. Só basta uma palavra e todo o mal cai por terra em nome de Jesus, glória a Deus. Mas venha orar e vigiar, e tenha, em terceiro lugar, um pensamento crítico.
para abençoar o pensador crítico. Ele analisa as ideias, ele questiona as coisas e ele não concorda com tudo, ele faz um desafio sobre aquilo que é lançado com ele, glória a Deus, ele analisa tudo antes dele vir a concordar. Orai e vigiai, aleluia, glória a Deus, que você venha se tornar um pensador crítico, um pensador mental inteligente. Quando você vai acreditar em algo, você está preparado sobre aquilo que você vai ouvir, porque você já buscou na fonte se aquilo é verdade ou aquilo é mentira. Quando as pessoas estão falando com você, ela está lhe dando um pedaço da sua mente, um pedaço do seu ser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você ouvir e entender aquilo que você está recebendo, você está adicionando em você um pedaço da mente de outra pessoa. Quando alguém conversa contigo, ele está te dando medidas do seu pensamento, porcentagem do seu pensamento, um pedaço do seu pensamento, daquilo que ele está pensando. Então, aquele pensamento que você recebe de alguém, você tem que vigiar e orar antes de aplicar. Porque alguém vai chegar para você e vai te falar algo. E nem tudo que você ouve, você escuta, é dado a você como uma história, como algo de bom para ser aplicado na vida, seja em qualquer área que você busque conhecimento. Você tem que orar, vigiar, analisar, saber se a fonte é verdadeira, se é bom, trazer Deus através de oração. Deus me abençoa, isso aqui é bom para mim, não é bom, é bênção, não é bênção, é destrutivo, é milagre, faz bem para a minha vida. Porque se você aplicar algo de errado, você vai estar aplicando medidas, porcentagens da mente e do pensamento de alguém na sua. E por isso, se você vem aplicar o que é errado, vai te destruir. Mas se você vem aplicar o que é certo, consequentemente, irá te abençoar instantemente. Então, quando você recebe a mensagem de alguém, alguém está dando uma medida do pensamento dele, da mente dele para a sua mente, você está adicionando uma porcentagem, uma medida, glória a Deus, da mente de alguém na sua mente. Então, quando você vier adicionar algo de alguém que passou para você na sua mente, você venha adicionar, se você vier aplicar só coisas boas para a sua vida, eu estou te dando um pouco aqui da minha mente. Adiciona os meus vídeos que eu te passo, aplica os vídeos que eu te passo, os shorts do YouTube que eu faço aqui no meu canal, os vídeos áudios, os vídeos tradicionais como esse. Porque aqui esse conhecimento não é meu, é do céu, é do meu Deus maravilhoso, do meu Pai Santo e Eterno, que Ele me abençoa para abençoar a tua vida. Então adiciona um pouco da minha mente, na tua mente, para abençoar a tua vida. Você será abençoado. Palavras são recipientes de pensamento. Quando você pronuncia algo, você está pronunciando medidas dos seus pensamentos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está entregando um pouco do seu pensamento para as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Você proporciona um pouco daquilo que você acredita, que você pensa para as pessoas. São medidas da tua mente, das tuas capacidades, daquele conhecimento que você buscou. Você está adicionando nas pessoas, abençoando a vida das pessoas. Quando é coisa boa, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A mente faz parte do nosso meio de comunicação. Nós pensamos e analisamos. E quando deferimos palavras, é o maior, mais poderoso meio de comunicação que existe. É você verbalizar e conversar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando você recebe a palavra de alguém, você está recebendo um pensamento de alguém. Tudo que eu estou te falando aqui nos meus vídeos, você está recebendo os meus pensamentos. E sobre os meus pensamentos, em essência, é a palavra de Deus que me usa a minha boca para te abençoar. E a honra e a glória é do nosso Deus, Pai amado e querido, Pai Santo e Eterno, hoje, sempre e eternamente, que me abençoa através dos meus vídeos para eu abençoar você, sua casa, sua família, a vida sua, de sua família, toda a sua parentela, das pessoas que assistem meus vídeos, para o nome do seu Deus, nosso Pai Santo e Eterno, Deus maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser glorificado na terra. Porque não tenho nada, o que eu tenho é Deus que coloca em mim, a honra e a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os pensamentos são invisíveis,
Mas quando você fala, eles se tornam auditíveis. Você precisa entender. Os pensamentos, eles são invisíveis. Mas quando você está falando, eles se tornam auditíveis. Você não vê os meus pensamentos. Mas quando eu falo, eu verbalizo, eles se tornam auditíveis. Você vai ouvir aquilo que eu tenho para falar, para te abençoar, para entregar a você, para você aplicar na sua vida e abençoar a sua vida. Então você não vê, você não enxerga os meus pensamentos, porque eles são invisíveis, eles estão na minha mente. Mas quando eu falo, ele se torna auditivo. Você escuta, e quando você escuta os meus pensamentos, que é Deus me usando, me abençoando para você, o pensamento é meu, mas em essência, em primeiro lugar, em verdade, é de Deus. Foi Deus que colocou as palavras dos meus pensamentos, que está saindo na minha boca, como Ele também coloca palavras na minha boca, para te abençoar. Os pensamentos são invisíveis, mas quando falamos, eles se tornam auditíveis. Você escuta, eu escuto, então escuta meus vídeos e entenda aquilo que eu estou te passando, porque o que eu falo não vem de mim, vem de Deus. Deus coloca palavras na minha mente, palavras na minha boca, no meu coração, para eu te abençoar. E a honra e a glória de Deus. Eu te abençoo com palavras, mas em essência e verdade é Deus que está te abençoando. E a honra e a glória é do nosso Deus, poderoso e maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. A Ele hoje sempre, eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos ler também aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, verso 29, e trazer a interpretação desse verso. Glória a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, glória a Deus, palavra ruim, mas só o que for boa para mover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vou repetir. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para mover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Fale coisas boas, pronuncie coisas boas, edifica vidas com palavras. Aqui diz para não falar nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso é muito poderoso. Glória a Deus. Então fala coisas boas, para edificar vidas, para transformar vidas. Fala da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Diz que Jesus é bom, que Deus é bom, é maravilhoso, porque Ele é bom, Ele é tudo. Sem Deus não somos nada. Glória a Deus. Ele que permitiu para que nós viéssemos a nascer. Ele que abre portas, que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu de glórias, para a glória eterna, para ver eternamente no céu. Foi Deus que enviou o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, único, para dar vida por mim, por você, pelos nossos familiares, pela humanidade na cruz do Calvário. Fala coisas boas para edificar vidas. Glória a Deus. Em primeiro lugar, através da Santa Palavra de Deus, que é nosso Deus falando puramente, maravilhosamente, de Gênesis, Apocalipse. Fala a Palavra de Deus para as pessoas. Prega a Palavra do Senhor para a salvação da alma. E fala coisas boas para edificar e abençoar também, no sentido humano, se viver a vida das pessoas. Fala sempre coisas boas. Ninguém pode saber o que você está pensando até que você venha falar. Então, o que é um pensamento? O pensamento é uma palavra silenciosa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O pensamento é invisível, mas ele também é uma palavra silenciosa. Glória a Deus, glória a Deus. O que é uma palavra silenciosa? Glória a Deus, glória a Deus. É um pensamento expresso. É você falando, glória a Deus, glória a Deus. Os seus pensamentos, eles estão envolvidos em palavras, em ideias, glória a Deus, para as pessoas. Quando você fala, você está falando o seu pensamento, glória a Deus, algo que você pensou antes. E o pensamento, ele não é apenas invisível, mas ele também é uma palavra silenciosa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus. Eu quero repetir novamente o verso que eu iniciei, né? Que é o verso de Salmos 120, verso 2, que é o verso central
desse tema, desse conhecimento que eu estou te passando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Através do pensamento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Salmo 120, verso 2, diz assim: a santa palavra do Senhor. Novamente, repetindo. Glória a Deus, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é um conceito? Conceito também é um pensamento. Aleluia, glória a Deus. É um conceito, é um pensamento expresso. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você fala com alguém, glória a Deus, você pode estar dando porcentagens do seu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Porque um pensamento, ele é invisível, mas ele também é uma palavra silenciosa. Então você pensa com a mente de cima, como eu sempre falo nos vídeos, transmite para a mente de baixo e sai o desejo. Glória a Deus. No pensamento está ideias, palavras, conceitos, conhecimentos, capacidades, glória a Deus, instruções, experiências de vida, jornada de vida, experiências novas, transformações, conhecimentos novos, lembranças do passado, lembranças do presente, glória a Deus, imaginações sobre algo que possa acontecer ou que vai acontecer no futuro. Você usa a sua capacidade mental para imaginar algo que possa acontecer. Um exemplo, alguém está se formando agora em uma universidade, ele já se vê através da sua capacidade mental, através de uma visão, ele já formado, atuando, trabalhando com a vestimenta de acordo com o padrão daquela área na universidade que ele se formou, ela se formou. Isso faz parte do pensamento, é a imaginação. Então você pode ver o hoje, imagina amanhã o futuro. Se você está se formando, se você tem um desejo de construir uma casa, você pode já sentir, se ver na casa, comprar um bem material, uma veste, algo pessoal que você deseja, que Deus venha permitir a você ter. Se você está se formando em uma universidade, você pode se ver amanhã já formado, como eu falei, com a vestimenta adequada sobre a sua formação, onde é o seu trabalho, aquilo que você se formou, sobre a área que você vai atuar. Então, os pensamentos, ele tem a qualidade da imaginação e da capacidade mental, e você ter um pensamento crítico sobre palavras que as pessoas vão entregar a você, como eu te falo, vai abençoar a tua vida, vai te trazer avanço, produção e qualidade para se viver, e vai te desviar do caminho errado e vai te posicionar no caminho de posição certo. Sobre você estar vivendo uma verdade e não uma mentira, que pode se diferir através de pessoas que têm pensamentos negativos, desejos negativos, vontade destruidora de te abater, de te deixar de lado, de querer te enterrar, jogar você no poço. Mas como eu falei, que o inimigo ele se desfaz com mãos de luz, pessoas vêm, aleluia, glória a Deus, como se fossem anjos de luz, mas são lobos devoradores. Então ter um pensamento crítico sobre o que você está ouvindo é importante para a tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O pensamento expresso, como eu falei, também é um conceito que se transforma em palavras, em ideias, glória a Deus, que pessoas vêm falar para você, como também a visão de mundo. Eu sempre falo nos meus vídeos, em alguns vídeos, visão de mundo é a forma como você vê e interpreta o mundo ao seu redor. Isso é muito poderoso, isso é algo pessoal. E você tem que ter um pensamento crítico sobre a visão de mundo de alguém que interpreta o mundo diferente do seu. Muitas pessoas interpretam o mundo de uma forma errada e destruidora. E se você adicionar medidas dos pensamentos dessas pessoas, das palavras dessas pessoas, no teu pensamento, você vir adicionar uma porção da mente dessa pessoa na sua mente, pode trazer uma vida de destruição. Glória a Deus, interpretar as coisas, saber o que é certo e o que é correto, é bom, é importante, é bênção, é milagre para a vida, livra do caminho de destruição e traz para o caminho de bênção, o caminho de milagre, porque você não vai aplicar aquilo que é ruim, vai aplicar aquilo que é bom para você, para si próprio, para a sua família e para todo o ambiente que você se faz presente como ser humano todos os dias, seja na obra do Senhor, seja no trabalho, em qualquer ambiente e segmentos da terra que você se faz presente. Você precisa ter cuidado com o que você ouve,
Porque o que você ouve são as pessoas dando a você a mente delas. Cuidado com a mente das pessoas. Tem pessoas que têm a mente com coisas boas para te abençoar. E tem pessoas que têm as mentes mais destrutivas, mentes de destruição, de caminho de destruição. E isso, você não pode adicionar na sua mente essa porcentagem da mente das pessoas, que vem através de palavras, de conhecimentos, glória a Deus, de informações, de instruções, glória a Deus. Muitas vezes destruidoras, mas camufladas como coisas boas para se aplicar na vida. Cuidado com o que você adiciona na sua mente, porcentagem e porções da mente das pessoas, mas vem adicionar na sua mente coisas boas, coisas de Deus, da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, conhecimento bons para a vida, para viver, se vivenciar e aplicar na vida. Adiciona porcentagens da minha mente na sua mente. Adiciona um pouco dos meus pensamentos nos teus pensamentos na tua mente. Porque eu prego a palavra do Senhor. Adiciona os meus vídeos na tua mente. Porque os meus vídeos são abençoadores, são edificadores, para arrancar as pessoas da obscuridade e trazer clareza, verdade e trazer luz sobre a vida das pessoas e destruir a ignorância na vida das pessoas, mas trazer paz, trazer luz e conhecimento para ser aplicado na vida, para abençoar as vidas. Adicione na sua mente um pouquinho da minha mente, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 18, diz assim a Santa Palavra do Senhor: as palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha o que diz essa palavra. Há palavras, Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ouça pessoas que procuram ter um pouco de sabedoria. E você busque sabedoria. A sabedoria, ela é muito bom para a vida. Glória a Deus. Traga a sabedoria para a sua vida. Quando você busca se tornar uma pessoa sábia, lê na Bíblia a palavra do Senhor, toda a sabedoria do universo está na mente eterna de Deus, na mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua palavra, é a palavra de Deus, Deus puramente falando, de Gênesis e Apocalipse, tem sabedoria. A Bíblia é meu livro de regra de fé e vida para se ver. Eu te aconselho, tenha a Bíblia Sagrada, o seu livro de regra de fé e vida para você viver, para você não ter apenas uma vida abençoada na terra, para você ir para o céu eterno, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Quando as pessoas estão conversando com você, ela está lhe dando pedaços do que pensam. E se você aceitar aquilo que elas estão falando para você, você vai adicionar pedaços da mente dela na sua mente. E você precisa ter cuidado que você venha adicionar na sua mente coisas boas, glória a Deus, para você aplicar na sua vida e te abençoar, você, a sua família e todo o segmento que você faz parte na sociedade, seja na obra do Senhor, seja na sua família, no seu trabalho, aquilo que você faz no seu meio ambiente, que está dentro da sociedade, que faz parte da sociedade, que faz parte do seu meio ambiente, que você vive, você e sua família, e não venha adicionar pedaços da mente das pessoas através de palavras, conversas destruidoras, que vêm para arrasar, para destruir a tua vida e não te abençoar. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque em prática na sua vida pedaços da minha mente sobre a palavra de Deus, sobre os vídeos que eu faço para abençoar você e a sua família e a sua vida, para a honra e glória do nosso Deus poderoso, maravilhoso, nosso Pai Santo e Eterno, nosso Deus grande, Pai nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 25, diz assim a santa palavra do Senhor: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Vou repetir. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Escute palavras boas. Não dê ouvidos palavras que são lançadas contra você de destruição, mas ouça palavras boas. Ouça em primeiro lugar e foque no que Deus diz, quem você é, sobre a sua pessoa. Só Deus te conhece e ninguém mais te conhece. Você se conhece um pouquinho
através do seu caráter, das suas experiências de vida, do seu trajeto de vida, da sua jornada de vida, das mudanças, da lapidação da sua pessoa, da pessoa que você se tornou hoje. Você se conhece através disso? Você não se conhece completamente. E ninguém te conhece completamente. Ninguém te conhece completamente. Você se conhece um pouquinho sobre você e Deus, só Deus, te conhece completamente. Então ninguém pode dizer quem você é. Você pode falar um pouco de você, mas só Deus sabe quem você é completamente. Então dá ouvidos sobre o que eu diz, que Deus fala quem você é. O que Deus diz quem você é a verdade pura, sincera, verdadeira, autêntica, genuína e natural sobre você, sobre a sua pessoa. É o que Deus diz quem você é. As palavras controlam os pensamentos e os pensamentos criam vidas. Que você venha dizer palavras boas, de bênção, de milagre. Fala da Bíblia, da palavra de Deus, que é um livro de milagres, de bênção, de vitórias, da salvação da alma, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala da palavra do Senhor. Traz bons pensamentos para as pessoas. Fala para as pessoas palavra de vida, para edificar vidas. Glórias a Deus. E você faz como Jesus falou, orai e vigiai. Quando você ora e vigia, te livra do mal, te livra do caminho destrutivo, te livra das pessoas mentirosas, das pessoas que vêm com histórias mentirosas, com instruções e conselhos destrutivos, com palavras mentirosas, se passando como anjos de luz, mas são lobos devoradores para vir com o intuito de destruir você e toda a sua família e todo o ambiente que você faz parte, seja até na obra do Senhor. É verdade. No seu trabalho, destruir o trabalho, destruir da família. Não dá ouvido a instruções, a palavras mentirosas e ideias e palavras diferidas sobre pessoas que chegam até você. Não dá ouvido. Primeiro busca entender, compreender e vai na fonte e traz Deus em primeiro lugar para te dar discernimento, sabedoria e orientação sincera sobre aquilo que você está ouvindo, se é verdade ou se é mentira, se deve aplicar ou não na sua vida. Porque Deus sabe de tudo. Deus conhece mente, vontade, desejo, coração e intuição de qualquer ser humano nessa terra. É Ele que te livra do mal, em nome de Jesus. Orai e vigiai, como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tenha um pensamento crítico. Nem tudo que te falam vem acreditar automaticamente, mas busca na fonte saber se é verdade ou se é mentira. Glórias a Deus, para abençoar a tua vida, a tua família e todo o meio ambiente que você faz parte. Orai e vigiai, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tenha um pensamento crítico. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, verso 10. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, peça perdão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelos seus pecados. Glória a Deus. Ele vai te abençoar. Escreveu o teu nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus vai fazer morada em você. É a maior riqueza da tua vida. Vai salvar a tua casa, a tua família, abençoar a tua vida na terra. E quando você vier a sair da terra, você vai morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, na vida eterna, no céu glorioso, que Deus abençoou para aqueles que o amam, que serve a Deus morar. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você morar no céu eterno de glórias.